Acho que sim. Acho que o resto o senhor tem. O senhor tem essa foto aqui? Ué. Acho que sim. Não tenho não. Ok. Pra passar, né? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. E sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos ter
amados irmãos, muito bom dia a todos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos dar início ao nosso culto a Deus. Deus nos dá mais uma oportunidade de estarmos juntos nesse culto pela manhã, onde nós vamos exaltar ao seu bendito nome. Nós vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Desde já eu quero dar bom dia à irmã Saúde e ao irmão Ribamar, a Pedro também, a irmã Maria de Jesus e aos seus familiares que estiver em casa e cultuando também conosco, e também a Ítalo. Que Deus abençoe Ítalo. Nós vamos nesse momento começar o nosso culto a Deus orando ao Senhor. Vamos invocar aquele que está no seu santo templo. Vamos invocar aquele que é o nosso Senhor. Depois de nós orarmos ao Senhor, nós vamos iniciar com um cântico, o hino 17, e dessa forma nós vamos ouvir o cântico no nosso cenário. O hino 17 aqui, uma música cantada aqui, já gravada. Nós vamos ouvir e cantar também o hino 17 do nosso inário. Então, nesse momento vamos orar ao Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Senhor, Tu és o centro desse culto, Tu és o centro da nossa adoração. Deus, não permita que nada venha atrapalhar o nosso culto no lar. Nada venha atrapalhar, Senhor Deus, a nossa concentração no nosso culto a Ti. Que possamos estar centrados, com o coração centrado em Ti. Que possamos reverentemente adorar a Ti na beleza da Sua santidade. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço, que nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor. Abençoa nossos amados irmãos que já estão presentes, estão conosco agora ao vivo, cada um na sua casa, e aqueles que estão entrando e os que vão entrar também ao vivo conosco. Ó Deus, recebe nosso culto, recebe nossa adoração, não em nosso próprio nome e nem no nome de ninguém, mas somente no nome do Senhor Jesus é que nós estamos prestando esse serviço de culto, adorando ao Senhor. Abençoa também, Deus, os cânticos e também fala conosco e nos edifica, nos fortalece quando iniciarmos a escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus. É em nome dele que nós te adoramos e engrandecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos ouvir um cântico aqui. Um cântico aqui no hino de número 17. Vamos cantar ao Senhor.
amados irmãos, nós ouvimos e cantamos ao Senhor aqui, louvando ao Senhor Deus com o inário do nosso cântico. Nós adoramos ouvindo e cantando em nossos corações esse louvor. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus aqui no Salmo 96. Salmo 96, nós vamos ler todo o Salmo 96. Deus abençoe ao irmão Fredson, servo de Deus, Fredson. Que Deus abençoe meu amado irmão, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. Meus amados, vamos ler a palavra de Deus no Salmo 96. Salmo 96, do verso 1 até o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Meus amados irmãos, depois de nós ouvirmos esse texto bíblico, esse texto sagrado, nós vamos agora cantar louvores ao Senhor, um louvor espiritual. Com a minha família vai agora louvar ao Senhor e vai bendizer ao seu bendito nome. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Amém. Meus amados irmãos, vamos também abrir a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 1, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1,
Romanos capítulo 1. E nós vamos ler Romanos 1, a partir do versículo 18. O versículo 18 até o versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meus amados, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir perdão por nossos pecados. Depois da oração de confissão de pecados, nós vamos também cantar mais um hino, e depois do hino de louvor, nós vamos começar com a escola bíblica dominical na nossa terceira aula do livro de Isaías. Estamos estudando a mensagem de Isaías, mas nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor, e também nós vamos cantar ao Senhor, e depois dar início à nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que nos convence de nossos pecados, nos convence de que nós quebramos a Tua lei. Deus amado, Deus eterno, acabamos de ler Tua palavra que é tão profunda e fala aos nossos corações. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas limitações e quebra do Teu mandamento. Nós colocamos, Senhor Deus, nossos pecados debaixo do sangue de Cristo, aquele sangue que derramou por nós, aquele sangue que nos perdoa e que nos transforma. Em nome do Senhor Jesus, derrama da Tua graça. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor. E, baseado na Tua promessa, nós cremos que quando a gente confessa os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, e com base na promessa que nós Te louvamos, que nós Te agradecemos pelo perdão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Deusdete, a irmã Elisama Souza também está conosco, e a irmã Vera Lúcia. Deus vos abençoe, e vamos continuar adorando ao Senhor com mais um cântico ao Senhor Deus.
para o alveu, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Meus amados irmãos, vamos agora para a segunda parte do culto, segunda parte de nosso culto bíblico no lar. Só para deixar claro que esse culto que nós promovemos, culto bíblico, ele é promovido pela congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Então, como sou missionário, pastor missionário da congregação presbiteriana do Morro da Esperança, esse culto é promovido por nossa denominação, igreja, congregação, povo do Senhor, e juntos estamos fazendo essa obra. Enquanto os cultos não puderem ser presenciais, nós continuaremos os nossos trabalhos usando as plataformas online, aqui mesmo no Facebook. Meus amados, vamos agora iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar a terceira aula. A terceira aula tem como título Marcas da Miséria e da Misericórdia. Nossos amados irmãos da nossa congregação, cada um está com as suas revistas, né? Cada um está com suas revistas, e aqueles que não estão com a revista, né? Aqueles que estão em outros estados, mas que estão nos acompanhando, vai apenas ouvir, e se puder fazer anotações, é bom para você guardar o estudo, não é? Você tem que estar com sua Bíblia aberta, pois os textos bíblicos serão citados aqui, e não vai dar para nós lermos, toda a passagem, porque nós vamos hoje refletir e aprender do capítulo 2 até o capítulo 4, de 1 a 6. Então não dá para a gente ler o capítulo 2 todinho, 3 todinho, e o capítulo 4 de 1 a 6, que a leitura é muito longa. Então nós vamos ler esses capítulos e versículos ao passar do tempo aqui em nossa aula. Então, o tema é Marcas da Misericórdia, Marcas da Miséria e da Misericórdia, que está em Isaías, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 4, de 1, versículo 6. E tem como subtítulo, em qualquer nação o pecado cobrará pedágio e o povo deverá voltar-se para o Senhor. O esboço dessa aula, irmãos, eu quero mostrar o assunto que nós vamos abordar nessa manhã. Nós vamos tratar acerca do monte do Senhor, explicar o significado do monte do Senhor, descrito aqui na aula, que vai do capítulo 2, de 1 a 5. Capítulos 2, 6 a 9, vamos tratar da situação deplorável do povo. Capítulo 2, versículos 10 a 22, vamos tratar sobre a humilhação dos arrogantes. No capítulo 3, de 1 a 12, vamos ver a situação do povo. O povo estava vivendo um caos social no meio do povo. Capítulo 3,
dos versículos 16 até o capítulo 4, versículo 1, capítulo 3, de 1 a 16, até capítulo 4, versículo 1, vamos ver nesse contexto que o Senhor ele vai agir contra os arrogantes de Jerusalém. E por fim, capítulo 4, de 2 a 6, vamos aprender sobre os oráculos de salvação. Então, a introdução da nossa lição pela manhã, como nós estamos tratando da mensagem de Isaías, a lição de hoje é muito prática e atual. É prática e atual a nossa lição de hoje. Por quê prática e atual? Porque parece que quando nós analisarmos esse estudo de hoje, faça uma comparação na época de Isaías com os dias de hoje, se não tem grande semelhança. Nessa lição, ela fala da crise social gerada quando o povo se afasta dos caminhos do Senhor e mostra a relação entre pecados pessoais e catástrofes sociais. Ou seja, a arrogância, opressão aos pobres, a arrogância dos homens, dos poderosos, dos príncipes, dos líderes, a arrogância desses líderes faz com que eles oprimem aos pobres e também aconteça a inversão de valores, que eram males sociais marcantes na sociedade em que Isaías viveu e para o qual ele ministrou em nome do Senhor. Aí surgem algumas perguntas. Você consegue enxergar esses males e outros males semelhantes em alguma outra sociedade? Ou na sua sociedade? O que a Escritura tem a dizer sobre isso? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Será que há esperança de mudança para esse caos social, para esses problemas, esses males sociais? Podemos contar com a ação abençoadora de Deus, irmãos? Primeiro ponto da nossa lição está aí na revista, para aqueles que têm a revista. Vamos tratar da palavra de salvação. Ele tem por tema o monte do Senhor, que está descrito aí no capítulo 2 de Isaías, dos versículos 2 a 5. Diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja que os versículos 2 e 3 trata sobre a questão do monte do Senhor. A mensagem profética em Isaías é apresentada em ciclos, em que ora ele faz críticas fortíssimas ao estado espiritual de Israel. Por exemplo, se você voltar a alguns textos anteriores, você vai perceber que Israel, que o povo de Judá, por causa dos seus pecados, eles são chamados de povo de Gomorra, se referindo a Gomorra, o povo de Sodoma e o povo de Gomorra, que foram destruídos por causa dos seus pecados. Também o Senhor trata, faz uma crítica às ofertas vãs do povo e à iniquidade associada ao ajuntamento solene. O povo estava
oferecendo suas ofertas no culto a Deus, mas estava vivendo em pecado, estava promovendo um ajuntamento solene misturado com pecado. O povo estava cultuando a Deus, mas estava em pecado, tendo suas mãos cheias de sangue e vivendo em injustiça. Então, ora nós vemos na profecia de Isaías, na mensagem profética, nós aprendemos que, ora, ele começa falando e acusando o povo desses pecados, mas também, ora, ele anuncia mensagens capazes de fortalecer a esperança de renovação do povo, não é? Então você vai ver isso, palavras de renovação e palavras de fortalecimento nos versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Isaías. Em Isaías, capítulo 2, dos versículos 2 até o versículo 5, que nós lemos agora, temos a visão da exaltação final do Monte Sião e as consequências desse evento para a humanidade. Os versos 2 a 4 que nós lemos encontram um paralelo com o capítulo 4, de 1 a 3 do profeta Miqueias. Se você abrir, não precisa abrir agora não, mas se você abrir depois, no profeta Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 3, é praticamente a mesma mensagem que está em Isaías, capítulo 2, dos versículos 2 até o versículo 4. Ele fala assim, a expressão últimos dias. Você vai ver aí, capítulo 2 primeiro, nos últimos dias. Capítulo 2, verso 2, pode estar indicando, ou pode indicar, que o profeta se refira a um novo período da história, embora não necessariamente os últimos dias escatológicos. Ou seja, quando o profeta aqui está falando dos últimos dias, parece que ele não está falando dos últimos dias da humanidade aqui na face da terra, mas dos últimos dias com relação àquela fase da história do povo de Israel. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 26, a referência com relação aos últimos dias é a um futuro que é o resultado da intervenção de Deus na história. Ou seja, o ponto central, o ponto principal com relação ao Monte de Sião é que o monte se tornará um lugar valorizado e buscado por todas as nações. Então, é no Monte Sião em que os povos irão para lá. O que é que diz aqui o versículo 3? Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Veja que aqui fala a expressão Deus de Jacó. Aqui no versículo 3 fala Deus de Jacó. Essa palavra Deus de Jacó só aparece aqui no texto e também no texto de Miqueias, capítulo 4, de 1 a 3. Mas também a expressão Deus de Jacó, se referindo ao Deus de Israel, você vai encontrar em vários salmos que está aí descrito na revista. A voz dos povos indica que a casa de Jacó será um lugar de instrução para que os povos andem nos seus caminhos. Veja, é interessante que o objetivo de Deus com a nação de Israel era preparar o povo de Israel para ser luz entre as nações. Luz entre as nações. Então, era de Israel que era para sair
a lei do Senhor, as instruções do Senhor. Não é? Então, era da casa de Jacó que Deus queria preparar o povo para ser luz entre as nações. Mas haverá um tempo em que o Monte Sião, de lá sairá as instruções para os povos. Aí, aqui no final da lição diz, mas a instrução virá, essa instrução para os povos virá primordialmente da palavra de Deus. Na nossa lição, aqui na letra B, fala sobre o reinado de paz. Se você aí abrir a lição, reinado de paz, não é? Reinado de paz, no versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Ele julgará entre os povos, Deus julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas nações se converterão as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, a ideia aqui no versículo 4 é que com a medição e as decisões do Senhor, mostrando o que é certo e o que é errado, a guerra não será mais uma opção viável para o relacionamento entre as nações. Então o Senhor, ele vai intervir, ele interviria na história para que, em vez de haver armas de guerra, haveria equipamentos de trabalho. Então a guerra seria cessada. Aqui no versículo 4 ele fala sobre isso. É também uma mensagem profética, não é? Do profeta Isaías. Na letra C, fala assim, andar na luz do Senhor. Versículo 5 diz assim, vinde, ó casa de Jacó, se referindo ao povo de Israel. Casa de Jacó é povo de Israel, okay? É o povo, a nação de Israel, povo do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. No verso 5, é um chamado para que a casa de Jacó, o povo de Deus, ande na luz do Senhor. O que é andar na luz do Senhor? É você voltar ao versículo 3. O que é que diz o versículo 3? Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Para quê? Que a luz aponta para onde? A palavra luz do Senhor. Andar na luz do Senhor. O que é andar na luz do Senhor? Andar na luz do Senhor é o seguinte, é andar pelos seus caminhos e andar pelas suas veredas. É andar na luz do Senhor, é andar conforme a palavra de Deus. Ou seja, isso é significativo à luz do versículo 3 que nós lemos. Ou seja, se as nações vão aprender obediência ao Deus de Jacó, a casa de Jacó deve ser a primeira a aprender. Para as nações o chamado será no futuro, mas para a casa de Jacó o chamado é desde já. Então o Senhor, ele queria tratar com o povo. O Senhor queria tratar com o povo de Israel. Até porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, se tornaram filhos de Deus. Então Deus queria tratar com o povo de Jacó, preparar o povo para que o povo fosse bênção às outras nações. Então essa era o objetivo, era um convite de Deus à casa de Jacó para que andasse na luz do Senhor. Então a luz é uma imagem frequente em diferentes partes do livro de Isaías. Não dá tempo para nós lermos. Luz, a palavra luz indica a ação iluminadora da palavra de Deus na vida do povo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra do Senhor, ela é luz iluminadora para a nossa vida. Ela ilumina o nosso caminho, ela dispersa as trevas. Então,
Luz indica a ação iluminadora da palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto. Palavras de julgamento. Esse texto aqui, o segundo ponto da lição, que trata de palavras de julgamento, vai do capítulo 2, versículo 5 até ao capítulo 4, versículo 1. Então, do capítulo 2, do versículo 5 até o capítulo 4, versículo 1, são palavras de julgamento. Você vai ver Deus tratando de maneira justa com o povo. E veremos agora. A letra A da nossa lição tem um subtítulo falando: a humilhação dos arrogantes. A humilhação dos arrogantes, você vai ver que está no capítulo 2, versículo 6 até o versículo 22. Nós não vamos ler capítulo 6, veja, capítulo 2, 6 a 22. Aqui, Deus está abatendo o orgulho dos homens. Deus está sendo pesado com os príncipes de Israel. Então, vamos lá. Nos versos 6 a 9, temos uma mensagem de julgamento que contrasta a visão ideal dos versos anteriores com a triste realidade presente do povo de Israel. A partir do versículo 6, a casa de Jacó é apresentada como um povo desobediente que, em vez de ser luz para as nações, adotou as práticas pagãs dos povos que viviam ao seu redor. Leamos capítulo 2, verso 6. O que é que diz? Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Então, o povo aqui, ele estava andando em desobediência e, em vez de ser luz para as nações, o povo estava adotando, vivendo como os povos pagãos. Em vez de Israel influenciar o povo a andar nos caminhos do Senhor, os povos pagãos estavam influenciando o povo a andar em suas idolatrias. Era o que estava acontecendo, irmãos. Era o que estava acontecendo. Ao contrário da visão ideal, que era andar na luz do Senhor, em que as armas de guerra seriam transformadas em instrumentos de vida, vemos uma sociedade que gasta uma quantia absurdamente alta com equipamentos militares, e a terra estava cheia de ídolos. Então, Israel estava recebendo palavras de julgamento, palavras de juízo, porque estava andando nos seus pecados e estava andando nas suas arrogâncias. Na visão do profeta, ao se curvar aos ídolos, o homem ele é humilhado. Ele é humilhado. Ou seja, o que é que a idolatria faz com o povo? O que é que a idolatria faz com o homem? Qual é a consequência do homem se tornar um idólatra e viver nas suas idolatrias? Veja, a idolatria,
ela tira a dignidade do ser humano feito à imagem de Deus, porque leva a criatura a adorar não ao seu Criador, mas leva ele a adorar algo que é menor do que ela própria, obra de suas mãos. Então o homem, que é maior do que o ídolo que ele construiu, que ele fez, ele adora a um ídolo que para ele é um Deus que é menor do que ele mesmo. Então ele se torna menor do que o ídolo e até pior do que o ídolo. Então a idolatria, ela tira a dignidade do homem, ela leva o homem a adorar outros deuses. E o povo de Israel estava vivendo em arrogância, estava vivendo em profunda idolatria. Quando lemos nos versos 11 a 17, vemos os contrastes entre as figuras de humilhação e exaltação. O versículo 11 a 17 diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como todo soberbo, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. O Senhor será contra todos os cetros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então veja só, nos versos 11 a 17, vemos Deus falando que humilhará a arrogância dos homens. Veja, a exaltação humana é apresentada por metáforas como cedros do Líbano e carvalho de Baçã, versículo 13. Montes elevados e outeiros ou colinas altas, versículo 14. Torres imponentes, muros fortificados, navios mercantes, o navio de Tarsis, e barcos de luxo, versículo 16. Nesses versos vemos mais uma vez uma polêmica contra a vaidade dos ídolos que não possui o sopro de vida. Ou seja, Deus, ele está contra a altivez dos homens. Ele usa palavras como metáfora para falar contra a altivez dos homens. Ele fala essas palavras do versículo 13 até o versículo 16. Quando chegamos ao versículo 17, ele fala que a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Agora veja o que é que ele diz no versículo 18. Veja o que é que Deus fará com os ídolos que Judá, que a casa de Jacó está adorando e servindo. Deus diz: os ídolos serão todos, ou serão de todos destruídos. Diz aí o versículo 18. Quando nós vamos para o capítulo 3, de 1 a 15, é a parte B do segundo ponto, ele vai tratar aqui do caos social. O que estava levando o povo a viver um caos social? Primeiro, os príncipes de Judá, a liderança de Judá estava em pecado, não estava trabalhando para defender o direito das viúvas e dos órfãos.
estava havendo corrupção no meio do povo. Os príncipes, a liderança estava em corrupção e estava levando o povo a viver uma vida de corrupção. Contudo, aí veio as consequências do pecado do povo de Israel para a nação de Israel. Então, quando a liderança, a corrupção, os líderes dos governos estão em pecado, tanto as consequências do pecado vão atingir eles, como também atingirão aos seus subordinados. Ou seja, o povo. O povo estava debaixo de uma autoridade, de uma liderança que estava em pecado contra Deus. A liderança de Israel era para representar Deus diante do povo e fazer um governo justo, assim como foi o governo de Davi, o reinado de Davi. Só que os líderes, que são chamados de Sodoma e Gomorra, juntamente com o povo que também estava indo em idolatria, o povo não estava mais andando na luz do Senhor. A consequência foi o caos social. Veja, esse capítulo 3 aqui, do verso 1 a 15, trará palavras de julgamentos a Judá e Jerusalém, ou Jerusalém e Judá. Nessa passagem, do capítulo 3, de 1 a 15, o profeta proferirá ameaças não externas, mas internas dentro do povo. Ou seja, o verso 1, vamos olhar agora verso a verso. O verso 1 do capítulo 3, o que é que diz? O versículo 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O texto está dizendo que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e tira de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O que é que nós aprendemos daqui, irmãos? O nosso pão, a nossa comida e a nossa bebida, nós só temos porque Deus nos concede. Deus é aquele que nos sustenta, mas como consequência do pecado, Deus poderá tirar o sustento do pão e da água. Deus, o Deus dos exércitos, é justo. Ele faz isso. Então veja, o verso 1 do capítulo 3 refere-se ao sustento de pão. Dos versos 2 e o verso 3 apresentam uma lista de figuras importantes na sociedade, tidas como pilares da organização social. Trata aí. O versículo 4 trata de crianças e meninos que são apresentados como governantes, como um sinal de castigo. O que é que diz o versículo 4 do capítulo 3? Dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Pessoas completamente despreparadas estariam no governo do povo que estava em caos. Veja, tudo isso representa, irmãos, uma maldição, uma desordem do curso normal e sadio na condução de um reino, na visão do profeta Isaías. Veja, o pecado é tão sério, irmãos, que ele quando vem, ele vem com uma avalanche avassaladora. Deus, ele estava entrando em juízo contra Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. Qual é o parênteses? O Deus de Israel,
é o Deus do pacto. Ele é o principal legislador do seu povo. O que é ser legislador? É aquele que dá a lei para o seu povo. É aquele que fez um pacto, uma aliança com o povo. Ele fez o pacto, ele deu a lei para que o povo obedecesse, e ele falou para o povo: vocês vão receber bênçãos da minha parte, de acordo com a sua obediência. E vocês receberão maldições, consequências dos seus pecados. Isso é as maldições da aliança. Do jeito que as bênçãos da aliança nos alcançam, quando nós obedecemos, quando nós estamos andando em pecado, as maldições da aliança vêm sobre nós e nos alcançarão. O povo de Israel, nesse contexto do profeta Isaías, eles estavam provando na pele as maldições da aliança. E você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o versículo 68, você vai encontrar bênçãos decorrentes da obediência e as maldições da aliança decorrentes da desobediência. Então vamos lá. No versículo 5, vemos uma reversão de valores. Ou seja, o que é reversão de valores? Estava havendo uma crise entre os membros do povo. Estava havendo jovens desordenados, não prestando reverência ou respeito e promovendo insultos contra os vulneráveis, contra os homens velhos da sociedade, os anciãos, que em vez de serem honrados, estavam sendo desonrados por esses jovens desordenados. Estava havendo um caos social. Estava havendo uma desordem. Quando as pessoas vivem em desordem, são chamados de desordeiros. Pessoas que não estão andando de acordo com a ética, com a verdade. Elas estão andando segundo o propósito pecaminoso do seu coração. Dos versículos 6 e 7 do capítulo 3, temos o retrato de uma situação caótica, de miséria e de precariedade. O que é que diz o versículo 7 do capítulo 3? Naquele dia, levantará este a sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. O povo não tinha mais pão e não tinha mais roupa. Estava havendo uma precariedade de comida e de veste. Veja só. Pois se alguém naquela época tivesse uma túnica, já teria razão suficiente para assumir a liderança do povo. O que é que diz o versículo 6? Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de teu pai tu tens roupa, ser nosso príncipe, e toma sob o teu governo esta ruína. Então, o que esse texto pode estar falando é o seguinte: está falando de uma inversão de valores, uma vez que não é o possuir bens materiais que determina que aquela pessoa pode assumir uma posição de liderança, mas o que determina a pessoa assumir uma liderança sobre um povo, além do caráter, tem que ter o preparo para tal cargo importante. Não é porque tem bens materiais, não é porque é rico ou que tem alguma coisa que ele pode assumir a liderança, mas tem que assumir a liderança pelo chamado, caráter e o preparo para assumir um cargo importante numa nação. Então o verso 8 diz que Jerusalém está arruinada e Judá está caída. Leia aí o versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Veja, pois suas línguas e suas obras são contra o Senhor. O que é que diz aí o versículo 8?
porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O povo estava andando em pecado. O povo estava andando em desobediência contra o Senhor, meus amados. O verso 9 denuncia a total falta de arrependimento ou vergonha do povo diante dos seus pecados. Versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Ai da sua alma. Ou seja, o povo estava vivendo de maneira pecaminosa e os seus pecados estavam tão escancarados que tinham aprovação e aceitação na sociedade. As pessoas viam o pecado do povo e da liderança como algo normal. Como roubar é normal, oprimir o pobre é algo normal, tirar dos pobres e colocar na sua casa, encher o seu bolso de dinheiro, desvio de dinheiro, corrupção, adorar outros ídolos, naquela época era uma coisa normal. O pecado naquela época virou algo normal e o andar na verdade virou algo pecaminoso. Inversão de valores. O que é certo tornou sendo errado, e o que tornou sendo errado virou certo. Então veja, o pecado do povo estava enraizado na sociedade, que não era a causa de espanto ou escândalo mais. O povo estava vivendo em profunda impiedade, e tudo isso era sinal do juízo de Deus sobre aquele povo, irmãos. Tudo isso era sinal da ira de Deus contra o povo de Judá e o povo de Jerusalém. O versículo 10 tem uma palavra de conforto. Em meio ao caos social, em meio ao pecado do povo de Judá em Jerusalém, mas sempre tem aqueles que não se dobram ao pecado. Mesmo o povo vivendo em pecado, mas existia um povo dentro daquele povo que não estava aceitando a corrupção. Estava um povo dentro do povo de Judá que não estava andando nos mesmos pecados. Ou seja, Deus, ele preservou um remanescente que não estava aceitando a corrupção, e muito menos esse remanescente estava andando em corrupção. Então veja, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas ações. Então, esse verso aqui, versículo 10, esse versículo 10, indica que uma parcela da sociedade de Judá não aceitava a situação de inversão de valores. Ao justo, nesse texto aqui, é prometida a recompensa de sua justiça. Ao justo, Deus promete abençoá-lo, protegê-lo e guardá-lo. Agora veja o que é que diz o versículo 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Deus está dizendo, o que vocês fizeram, as suas ações receberão a sua recompensa. Deus ia recompensar a perversidade dos ímpios com castigo terrível. Ou seja, é prometida a paga, é prometido juízo e justiça às perversidades do ímpio. O que nos remete a Isaías 57, de 1 a 21. Não é? Se você lê Isaías 57, de 1 a 21, e também lê Salmo 1, você vai ver o que é que acontece
o que é que acontece com os ímpios. Qual é o fim dos justos e o fim dos ímpios? Qual é a consequência daqueles que andam no caminho do Senhor e a consequência daqueles que não andam no caminho do Senhor? Então, nos versos 13 a 14, o profeta usa uma linguagem de um tribunal, apresentando o Senhor como o justo juiz dos povos. Então, dos versos 13 a 14, Deus se apresenta como juiz para defender a causa dos justos e para castigar o pecado dos ímpios. Ou seja, aqui no versículo 13 e 14, Deus se mostra como líder ativo e executando a justiça. Pois os líderes de Israel são acusados de consumir a vinha. Veja o que diz o versículo 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubaste do pobre está em vossa casa. Meus amados irmãos, veja o que o Senhor está dizendo aqui nessa manhã, aqui no versículo 14. Veja, os líderes são acusados de consumir a vinha. Vinha é uma imagem do povo de Deus. A palavra vinha está associado ao povo de Deus. Quando o Senhor falava de vinha, a minha vinha, ele está dizendo o meu povo. Então, consumir a vinha, o que é que significa? Significa explorar e esmagar o povo do Senhor. Então, o que estava acontecendo? Os líderes, os anciãos e os príncipes de Judá, aqueles que deveriam governar o povo com justiça e com verdade, estavam explorando o povo, roubando do povo, tirando o que era direito do povo, estava levando para a sua própria casa. Em outras palavras, esses governantes, esses líderes de Judá, eles estavam desviando dinheiro, estava desviando valores, estava explorando o povo estava em miséria, o povo estava num caos e eles não estavam nem aí para o povo estava sendo oprimido, o povo estava sofrendo por causa de uma governança pecadora e miserável e ímpia. A expressão coisa dos pobres na casa dos ricos significa consumir a vinha. Vocês estavam consumindo o povo, tirando do povo e trazendo para o seu bolso, para a sua própria casa, meus amados. Será que hoje não acontece isso? Será que os governadores, será que os líderes de nosso tempo não estão fazendo isso? É caso se pensar. Na letra C, nós vamos encontrar julgamento e humilhação em Jerusalém. A partir do versículo 16, a condenação do profeta é dirigida às mulheres que sofrerão uma terrível inversão em sua situação. Então vejam, o que é que diz aqui no versículo 18 a 23? Vamos lá, 18 a 23. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos. O Senhor também tirará os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça
e os véus grandes. Meus amados irmãos, aqui Deus está dizendo o seguinte: olha, todos esses adereços que as mulheres estão usando é fruto do roubo da liderança. Era como que eles tivessem tirado do povo, dinheiro do povo, e tivessem comprado coisas caras para suas mulheres. Eu não sei se você viu na televisão que o ex-governador do Rio de Janeiro, só dando só um exemplo, ele comprou um anel caríssimo num país, não sei qual é o país da Europa, comprou um anel caríssimo, muito caro, de dinheiro público, e deu para sua esposa, tirando do povo o dinheiro dos impostos e investindo no seu próprio luxo. Era o que estava acontecendo aqui. Deus está dizendo o seguinte: eu vou tirar tudo isso de vocês. Veja, o problema é a descrição aqui, a descrição do versículo 18 a 23, que nós lemos agora, a descrição dos ornamentos de beleza feminina não indica uma oposição divina aos cosméticos e ao cuidado feminino em si. Eu, quando era novo convertido, por exemplo, quando era de uma outra denominação, algumas pessoas usavam esse texto para dizer o seguinte: olha, mulher não pode usar brinco, batom, coisas pendentes no cabelo, porque é pecado. Diziam que é pecado usar pendentes no cabelo, usar cintas, usar sinetes, usar joias, usar bolsa, usar várias coisas, os adereços, esses ornamentos que as mulheres usam. As pessoas de outras denominações, que eu não quero mencionar aqui, eles diziam que tudo isso é pecado, brinco é pecado. Bom, irmãos, mas esse texto não está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: que todos esses ornamentos e adereços era fruto de dinheiro do povo, era comprado com dinheiro do povo. Então o povo estava vivendo em miséria, enquanto as mulheres dos príncipes estavam vivendo em luxo. O problema é quando esses elementos são adquiridos às custas da opressão social e representam uma forma de ostentação inaceitável em um contexto de sofrimento dos pobres. Os pobres estavam quebrados, nem pão tinha. E o que estava acontecendo? As mulheres dos ricos, dos poderosos, estavam vivendo em luxo, ostentando essas coisas. No verso 24, meus amados, esses ornamentos serão substituídos por humilhação, que é uma trágica ilustração do contraste entre arrogância e humilhação caracterizada no capítulo 2. O versículo 25, o que é que diz? Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. O que é que Deus está dizendo com isso? Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está usando o profeta Isaías para dizer o seguinte: o profeta anuncia que os homens dessas mulheres perecerão. O profeta anuncia, irmãos, que os homens naquele contexto, como fonte de segurança e estabilidade para essas mulheres, eles pereceriam, eles iam morrer. Esses homens estavam colocando essas mulheres, estavam dando luxo para elas. Então esses homens para essas mulheres, esses príncipes para essas mulheres, era como uma fonte de conforto e de ostentação. Deus está dizendo: eu vou tirar eles de vocês, eles morrerão. E Deus iam colocar essas mulheres em uma situação desesperadora. Ou seja, em outras palavras, a boquinha vai acabar, a ostentação vai acabar, tudo isso vai acabar. Estamos partindo para o final, meus amados. A parte 3 trata da palavra de salvação, o ramo glorioso, um renovo.
Capítulo 4, verso 2 diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Em contraste com o capítulo 3, que são palavras de juízo, que trata do terrível lamento e ameaça, o capítulo 4, versículo 2, inicia uma mensagem de salvação. Vários elementos contrastam com a passagem anterior. A beleza e a glória do renovo do Senhor contrasta com a desolação das mulheres. E a beleza dessas mulheres, que era superficial e passageira, ou seja, esses pendentes, esses luxos que eles desfrutavam, era passageiro. Mas o que Deus está prometendo para o povo justo era algo essencial e genuíno, algo que não se destrói. Pois o próprio Senhor as purificará. Ou seja, a palavra renovo aqui significa renovo da planta. O termo, a palavra renovo, se refere o quê? A ação de Deus sobre a terra. Isaías 42, 9, Isaías 43, 19. A palavra renovo significa do florescer do povo remido do Senhor. Deus iria florescer o povo. Das cinzas ele ia renovar o seu povo. Deus também, a palavra renovo, significa salvação e justiça que Deus traria para o povo. Também a palavra renovo significa cura para o povo de Deus. E essas palavras, irmãos, o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 8, capítulo 6, verso 2, aponta para Jesus. Jesus, ele é Deus agindo no meio do seu povo. Jesus, ele floresce a vida no meio do povo, ele dá vida onde está morto. Jesus traz salvação e justiça, e Jesus é a cura do seu povo. Letra B trata da restauração dolorosa de um povo remanescente. Dos versículos 3 a 4, irmãos, nós vemos uma promessa de vida para os poucos sobreviventes ou remanescentes, para os justos. O exílio do povo rebelde era uma maldição anunciada conforme Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 15 ao versículo 68, que eram as maldições da aliança. Tudo isso era castigo pela desobediência. Mas a promessa de manter um remanescente fiel, como eles seriam preservados pela misericórdia divina, também era presente em Israel. Então Deus anuncia juízo para os desobedientes e Deus anuncia renovo e restauração para o povo obediente. O versículo 4 do capítulo 2 fala da purificação das filhas de Sião. A desgraça que abateria sobre o povo visava a sua purificação. As mulheres de Jerusalém, que seriam punidas pela sua altivez e orgulho, agora seriam purificadas pelo Senhor. Deus, ele lança palavras de juízo, mas também ele lança palavras de misericórdia. A letra C trata da renovação do Monte Sião. Capítulo 4, versículo 5 e 6. A mensagem termina com promessa de glorificação do Monte Sião como lugar de proteção para o seu povo, de maneira a evocar tanto a mensagem, que vai do capítulo 2, 2 a 5, que também enfatiza o monte quanto ao cuidado de Deus sobre o seu povo na peregrinação pelo deserto. Conclusão. O profeta ministrou a Judá e Jerusalém e mostrou que o pecado pessoal, irmãos, tem consequências na sociedade, gerando violência, opressão, exploração social e corrupção. Apesar dos graves pecados do povo e da justa severa punição divina, a palavra final de Deus é uma expressão de graça, restauração e de vida. Aplicação. Os terríveis efeitos sociais do pecado serão identificados em qualquer nação. E o crente
deveria saber apoiá-los e relacioná-los a problemas concretos encontrados em nosso meio, chamando o povo ao arrependimento. Você consegue enxergar como os pecados pessoais têm consequências sociais no dia a dia do Brasil, no seu estado e na sua cidade? Os pecados dos líderes, associado ao pecado do povo, leva a caos social, leva a desordem, leva a bagunça, leva a consequência, as maldições de Deus. Meus amados irmãos, a exemplo do povo de Judá e de Jerusalém, povo esse que estava andando em desobediência contra o Senhor, povo esse que estava vivendo em impiedade, estava havendo corrupção, desvio de dinheiro, os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. O povo estava sem direção. O profeta Isaías estava falando para um povo de dura serviço. Deus estava prometendo juízo para os desobedientes, mas também o profeta Isaías, usado por Deus, estava trazendo palavras de renovo, de perdão e restauração para o remanescente, para aqueles que não se contaminaram com o pecado. Em meio a um caos social, Deus vem com a palavra de restauração e com a palavra de renovo para aqueles que querem se arrepender. Para aqueles que se arrependem, Deus tem renovo, renovação e bênção. Mas para aqueles que querem viver em pecado, viver em desobediência, quebra do mandamento, Deus vem com juízo, Deus vem com justiça. Deus vem trazendo terríveis consequências. Que possamos seguir o exemplo dos remanescentes que permaneceram fiéis ao Senhor. Que não sigamos o exemplo dos idólatras, o exemplo dos pecadores impenitentes, daqueles que estavam vivendo em pecado contra o Senhor. Que possamos andar em justiça, que possamos praticar a verdade, que possamos obedecer a palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos andar na luz do Senhor, na obediência ao nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos com essas palavras. Aqui estamos encerrando a nossa terceira aula da nossa lição da mensagem do profeta Isaías. Meus amados, logo mais às 18h30, 6h30 da noite, teremos o nosso segundo culto bíblico no lar. Então, que possamos estar às 18h30, logo mais, no nosso segundo encontro no culto bíblico. Nós vamos encerrar com o último louvor e a oração. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Amém. Te louvarei. Grande é o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente
somente a ti, Jesus. Irmãos, vamos fazer a oração final e agradecer ao Senhor pelo ensino de hoje. Que Deus continue nos fortalecendo e derramando da sua graça. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, mais um dia de culto na tua presença. Ó Deus, nós oramos a ti, cantamos louvores ao teu nome, exaltemos o teu nome. Também ouvimos nessa manhã uma lição que trata da mensagem do profeta Isaías a um povo que estava vivendo em quebra da aliança, vivendo em desobediência, vivendo em miséria. Posso, Deus, como nós ouvimos nessa manhã, o povo estava em miséria, mas também Deus, em meio ao caos social, em meio aos problemas, Deus também vem com palavras de renovo e de perdão, de chamando o povo ao arrependimento. Deus, em nome de Jesus, Pai, a semelhança da época do profeta Isaías, nós também estamos vivendo num momento difícil da nossa vida, momento difícil da história humana. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo espalhado pelo Brasil. Ó Senhor, nós colocamos diante de ti a nossa nação, nós colocamos diante de ti o presidente da República, Senhor, e as autoridades constituídas. Ó Deus, tu és o mesmo que pune os corruptos, e tu abençoa aqueles que estão andando na tua justiça e na tua verdade. Ó Senhor, tu és o mesmo, Pai, e pedimos que o Senhor possa punir os corruptos, segundo a tua vontade e a tua justiça, Senhor. Que tu possas preservar o teu povo, Senhor, e chamá-los, esses que estão vivendo em corrupção, ao arrependimento. Que eles possam enxergar os seus pecados e voltar atrás. Ó Deus, o povo está sendo oprimido, o povo está entrando em depressão espiritual, mental, emocional, povo desempregado, povo que estão isolados em suas casas muitas vezes, perdendo seus empregos, confinados, Senhor Deus, em quarentena, lockdown. Ó Senhor Deus, nós entendemos todo o contexto que está acontecendo. Estende tuas mãos, Senhor Deus, faz com que esse problema da pandemia desapareça, Senhor. Varre essa pandemia do Brasil, estende tuas mãos sobre o teu povo, permite, Senhor Deus, que os templos sejam reabertos e que nós possamos, com todos os protocolos que é exigido até pelo governo, possamos voltar com os protocolos, voltar de acordo com as regras sanitárias, mas que possamos voltar a adorar juntos na beleza da tua santidade, Senhor. Fortalece-nos, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos muitos pecados. Ó Deus, concede-nos um domingo cheio da tua graça. Ó Deus, que mais tarde no segundo culto possamos estar juntos mais uma vez. Abençoe meus amados irmãos que estão conosco até agora, cultuando em suas casas. Concede a cada um deles, Senhor Deus, um domingo cheio do teu Espírito Santo, um domingo abençoado, cheio da tua presença. Em nome de Jesus é que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus conceda um domingo cheio da sua graça, cheio do seu Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.